conduza a um novo tempo na tua presença, em nome de Jesus Cristo. E você tem aí nas descrições do vídeo os links a respeito da comunidade. Tem o link da nossa conta no Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre os nossos valores, nós temos 4 valores que fundamentam a nossa prática. Não são atividades que nós fazemos, são valores que identificam quem nós somos. Comunidade Cristã de Catanduva, que acredita que o povo de Deus se reúne para celebrar o nome do Senhor. Nós não nos reunimos aqui para receber, nós nos reunimos aqui para oferecer o culto que o Senhor merece. A comunidade cristã acredita também que essa celebração, essa festa, quando o povo de Deus se reúne, é apenas um reflexo da nossa intimidade com Deus, lá no nosso quarto, no nosso dia a dia. Então nós cultivamos uma vida de devoção, uma vida de oração, de leitura bíblica. Se você ainda não leu a Bíblia, tá aí, meu querido, minha querida, um desafio para você neste ano. Se você começar a ler a Bíblia hoje, você pode completar o Novo Testamento ainda este ano. Se você ler um capítulo por dia, aí você fala, eu leio, mas não entendo. Mas meu querido, minha querida, hoje você tem tantas versões que tem uma linguagem acessível da Bíblia. Por exemplo, a NVT. Você pode baixar no seu aplicativo, no aplicativo do seu celular, é de graça. Não tem desculpa, reserve um tempo para buscar a sua intimidade com Deus. Nós acreditamos também numa comunidade fervorosa que se reúne em grupos pequenos ou células para compartilhar aquilo que Deus tem feito, para celebrar aquilo que Deus tem feito, também para compartilhar as lutas, para ajudarmos uns aos outros nessa jornada. E para terminar, o nosso 4º valor é o discipulado. Nós acreditamos que o Senhor Jesus nos chamou ao discipulado e para vivermos em discipulado, para sermos e fazermos discípulos e nada mais. Assim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver e nós incentivamos você a participar. Vai lá nas descrições, clica no link e você vai ter um pouquinho mais de explicação sobre esses valores. Hoje nós estamos reunidos aqui para celebrar o nome do Senhor, para nos reunir na casa do Senhor. Fica à vontade para cantar, para orar, para dedicar seus dízimos e ofertas, para consagrar a sua vida ao Senhor. E eu quero, já domingo passado era para eu ter feito isso, eu acabei me esquecendo, mas eu quero fazer isso hoje. Eu quero contar um testemunho. A gente clama ao Senhor, a gente pede oração tantas vezes e depois quando nós somos abençoados, quando o Senhor responde, a gente não volta para agradecer, né? E eu estou aqui para agradecer e também para testemunhar para vocês que participaram da minha jornada, né? Faz mais ou menos 5 anos eu precisava fazer uma cirurgia para retirada do útero, porque eu estava com muitos miomas muito grandes, né? E o volume do meu útero estava muito grande, então era uma prescrição para cirurgia. Na época eu não fiz a cirurgia, por muitos motivos, mas principalmente porque eu e um pastor, a gente não entendia que era o momento adequado de fazer uma cirurgia, então não fizemos a cirurgia. E continuei fazendo acompanhamento, exames. Como eu não tinha nenhuma outra complicação, não tinha cólicas, não tinha hemorragia, nada, então a gente foi adiando essa cirurgia. Há uns 3 anos, eu decidi que era hora de fazer a cirurgia, porque mesmo com tratamento alternativo, a cirurgia, o meu útero continuou crescendo, mesmo sem qualquer desconforto, né, o volume do meu útero ainda continuou aumentando, e mesmo tomando medicação. E de 3 anos para cá, quando eu decidi então fazer a cirurgia, veio a Covid, e então as cirurgias eletivas foram todas canceladas. O nosso plano de saúde então não liberou a cirurgia e eu tive que aguardar então mais 2 anos. E então foi isso que aconteceu. Como a medicação que eu estava tomando não fazia efeito, então segundo a orientação médica, seguindo a orientação médica, então suspendemos a medicação. E o que aconteceu? No primeiro momento em que suspendemos a medicação, estabilizou o crescimento do meu útero, ele não cresceu mais.
né? E aí, alguns meses depois, repetimos os exames e, para a glória e honra do Senhor Jesus, o meu útero hoje está com tamanho normal, sem indicação de cirurgia. Os 10 miomas se reduziram a três pequenos miomas que nada incomodam, que não causam nenhuma complicação maior. Meu irmão, minha irmã, eu e o pastor, a gente está muito feliz com isso que aconteceu e a gente já havia entendido que Deus ia dar assim, a cura, que o Senhor ia restabelecer a saúde sem necessidade de cirurgia e de fato o Senhor fez. E eu estou aqui dizendo que o Senhor, Ele tem poder para curar. O Senhor tem poder para restaurar qualquer situação. O Senhor tem poder para ressuscitar mortos. O Senhor tem poder para dar vida àquilo que não existe. Então, nós vamos buscar e adorar a esse Deus. E o meu convite para você nessa noite, a partir desse testemunho, a continuar clamando e confiando no Senhor e testemunhando para a edificação de outras vidas, testemunhando o poder do Senhor. Então louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Nesta noite nós vamos cantar e quero te convidar a cantar comigo, mas antes eu quero pedir a você, se coloque em oração, se coloque em pé, estenda suas mãos para os seus vizinhos, para a sua casa, quem você sabe que está precisando do socorro do Senhor. Estenda a sua mão na direção daquela família que está em desespero, está vivendo um momento de dificuldade e clame ao Senhor. Esse Deus que limpou o meu útero é o Deus que pode atuar aí onde você está. O Deus que restaurou a nossa vida, que nos deu a bênção maior que é a salvação em Cristo Jesus, também pode alcançar o seu ente querido que se encontra distante de dor. O Senhor pode operar aqui, então estenda a sua mão. Levante sua voz e clame ao Senhor e diga: Deus, eu estou aqui buscando a Tua presença, eu estou aqui porque creio no Senhor. Aquilo que o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo hoje e vai continuar operando porque Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus. Senhor, nós não viemos aqui apenas para sermos abençoados, Pai, mas estamos aqui na Tua presença e diante da Tua presença precisamos reconhecer que todo o poder está nas Tuas mãos. Então, Senhor, alcança o meu vizinho, alcança o meu irmão, alcança meu familiar, alcança as pessoas que precisam neste momento. Traz socorro, Senhor, em nome de Jesus. Derrama cura sobre aquela família, em nome de Jesus Cristo. Opera salvação nessa vizinhança, Pai. Quebra os grilhões da iniquidade, liberta as famílias, restaura os relacionamentos, em nome de Jesus. Deus, nesta noite nós também intercedemos pelo nosso país, pelos nossos governantes. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia da nossa nação e salva-nos, Pai. Só Tu és o nosso resgatador, só Tu és o nosso Senhor. A Ti nós buscamos, Deus, e em Ti nós confiamos. Senhor, tem misericórdia do nosso presidente, sua equipe de ministros, os juízes. Deus, toda a autoridade constituída na nossa nação seja visitada pelo Senhor e se rendam ao Senhor para o bem da nossa nação. Deus, colocamos diante do Senhor o governador do nosso estado, sua equipe de trabalho. Deus, abre os caminhos, mostra, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa terra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Senhor dos exércitos, Tu és o nosso Deus, salva a nossa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O Senhor está aqui, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Entregamos ao Senhor as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Entregamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Entregamos ao Senhor todo o nosso coração. Tu que estás aqui, Pai, em nome de Jesus. E ao Senhor queremos entregar tudo isso em louvor e adoração, em nome de Jesus Cristo. Exaltamos ao Senhor em nome de Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser. Toda Deus celebra-te, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Recebe a nossa vida, Senhor. O Senhor que conhece os nossos corações, Deus. O Senhor que sonda o mais íntimo de quem nós somos. Sabemos, Deus, que Tu és assim. Ainda que a gente tente encobrir ou esconder, o Senhor conhece, Pai. Então, nesta noite, Deus, sonda os nossos corações, Deus. Deus, e recebe no Teu altar, Pai, aquilo que o Senhor mesmo para as nossas mãos. O Teu agir, Pai, o Teu milagre transformando as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, Deus. Aceitando o nosso louvor, muitas vezes imperfeito, Deus, em uma oferta agradável, porque é de um coração quebrantado e contrito. Deus, nós sabemos que o Senhor não está preocupado com a perfeição do ponto de vista humano, mas o Senhor está preocupado com a santidade do coração. Deus, por isso nesta noite, vem, olha para dentro de nós, Deus, e trata a nossa vida, fala conosco, recebe o nosso coração sinceramente grato, recebe a nossa vida sinceramente tratada no Teu altar, em nome de Jesus Cristo. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem. Não tem como fugir, meu irmão. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tu
desamparará jamais. O Senhor que cumpre as tuas promessas, firmados em quem tu és. Deus, nesta noite nós dizemos: venha ao nosso encontro, Pai. Restaura as forças, recobre o ânimo, conduz a um novo tempo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Jesus. Meus olhos só veem o impossível acontecer. Porque tu és o Deus da aliança, em nome de Jesus. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Tu és o Deus de aliança, Senhor, essa aliança não se quebra jamais. Estamos seguros em Ti, em nome de Jesus. E por isso nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, recebe as nossas vidas, recebe o nosso louvor. Recebe, Pai, este tempo que seja agradável a Ti, pois rendemos ao Senhor o nosso melhor, Pai. O nosso coração quebrantado e contrito, Amém. grato por quem Tu és. Sim. E pelo que o Senhor já fez na nossa vida e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja com a tua vida. Espero que tudo tenha corrido bem do domingo passado para cá. E com certeza correu, porque nós fazemos parte de um povo e temos um Deus que fez uma aliança em Cristo, uma aliança perpétua conosco, e louvado seja o nome dele. Aleluia. Hoje nós estamos aqui para mais um tempo, meditar na palavra do Senhor. Eu quero encorajar você a, quando sair o link, você envie para as pessoas desse culto, dá um joinha aí, não porque a gente está ganhando algum dinheiro, alguma coisa com isso, mas porque quando alguém procurar sobre o assunto que a gente está colocando no YouTube, através da pregação, se a nossa pregação, se o nosso culto tiver mais joinhas lá, ou bastante joinha lá no YouTube, ele vai ser indicado e tem a chance de uma pessoa que não conhece ao Senhor ser alcançada através disso. Não custa nada, né? Dá um joinha, manda essa pregação para todo mundo que você puder mandar, para que mais e mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém. Não que eu seja alguma coisa, eu tenha algum poder, mas Deus pode usar esse tempo para alcançar a vida das pessoas. Hoje a gente vai meditar no livro de Josué, no capítulo 24, dos versículos 14 ao 27. Abra sua Bíblia, embora vai estar aparecendo aí no vídeo, mas você pode acompanhar, porque as pessoas estão ficando difícil de achar, de manusear a palavra, porque está tudo tão facilitado, né? A gente acaba com dificuldade de manusear, de esquecendo. Josué, capítulo 24, do 14 ao 27. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servir com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates,
ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. Disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração a Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais ao vosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo, essa pregação ao Senhor, essa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Sem a Tua intervenção, sem o mover do Teu Espírito, são meras palavras jogadas ao vento. Mas com o Teu Espírito, com o Teu agir, elas se transformam em vida e geram mudança em nosso coração. Por isso nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A escolha. Nós acabamos de ler aqui Josué convidando o povo a fazer uma escolha. Não era uma escolha fácil, não era uma escolha tão simples. Não era como escolher a cor da roupa, não era como escolher o sapato que vai colocar no dia, que você troca amanhã. Não era como escolher um carro quando você vai numa concessionária para comprar. Não era como escolher um lanche, X bacon, X frango, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porque essas coisas, com o tempo, elas desaparecem, elas acabam. Mas Josué estava chamando o povo a fazer uma escolha da qual dependeria toda a sua existência, toda a sua vida. Josué estava chamando o povo a fazer uma escolha que ia trazer sobre ele a felicidade ou a ira na nova terra que eles estavam entrando a possuir. Há mais de 400 anos atrás, desse tempo em que Josué acabou de conduzir o povo a herdar a promessa de Deus, essa promessa havia sido feita há mais de 400 anos atrás, e agora ela estava se cumprindo. Josué está ajudando o povo, introduzindo o povo na terra da promessa.
Então ele chega lá diante daquela terra, que era bênção, mas também podia se transformar em maldição. E ele conversa com o povo, ele apresenta diante do povo essa conclamação. Fala, olha, agora vocês precisam decidir a quem vocês vão servir. Porque, gente, pasmem, mas o povo tinha o costume de carregar deuses, os deuses lá do Egito, estátuas com eles. Mesmo sendo o povo de Deus, eles carregavam isso. Você vê essa prática quando Raquel está fugindo do pai dela junto com Jacó, e ela carrega os ídolos do pai dela, que era um pagão. E agora eles estão entrando na terra da promessa e tudo precisava ser diferente. Essas coisas tinham que ser deixadas para trás. Um dia eu fiz uma pregação falando, é preciso cruzar o Jordão. É preciso deixar as coisas ruins da escravidão, do Egito, lá para trás. E Josué está falando isso para o povo. Olha, agora é tudo novo. Agora é diferente. É preciso uma nova atitude. Era preciso fazer uma escolha. Eu queria encorajar você também a acreditar nas promessas de Deus. Sabe, às vezes você está esperando, e as coisas não acontecem, as coisas não mudam. Mas se você olhar para esse texto aqui, a promessa de Deus demorou 400 anos. Eu creio que ela não vai demorar tanto assim para chegar na sua vida nem na minha. É o marido, é a esposa que não é convertida, e você está ali nos pés do Senhor, orando e buscando e clamando, é o filho, é alguém que está nas drogas, é alguém que está enfermo. Creia, porque Deus não é homem para que minta, e Ele cumpre as suas promessas. E Ele fez essa promessa a Abraão lá atrás, e agora, depois de tanto tempo, a promessa estava sendo cumprida. A promessa de uma terra que mana leite e mel. Só que essa promessa da terra que mana leite e mel, que foi feita por Deus a um povo, preste atenção, ela não era incondicional. Existia uma condição para que as pessoas entrassem nessa terra e fossem felizes, e prosperassem, e conseguissem atingir os seus objetivos. Existia uma condição. E Josué, ele adverte o povo sobre as consequências da desobediência a Deus. A ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Isso está lá no capítulo 23, versículo 16. Se vocês não cumprirem com a parte de vocês, Josué está falando, Deus também não vai cumprir com a parte dele. Quando violares a aliança que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então, meu irmão, minha irmã, essa promessa que Deus fez para o povo, ela tinha uma condição para que ela se cumprisse. A condição mais importante para os israelitas continuarem desfrutando da terra era uma adoração fiel ao Senhor. Se você quer prosperar em qualquer iniciativa de sua vida, meu irmão, minha irmã, coloque sempre Deus à frente de tudo. Tendo Ele como fonte da sua esperança, tendo Ele como fonte da sua provisão. E eu vou te falar uma coisa. Se já existe uma verdade revelada na palavra de Deus, acerca de determinadas coisas que no seu coração você quer fazer, mas na palavra de Deus está dizendo não faça, meu querido, não faça. Não faça, porque, como diz aí o ditado popular, você vai dar com os burros d'água. Você vai dar com os burros na água, porque você não vai contar com a bênção de Deus. Você vai estar sozinho, lutando com a tua própria força, e com a tua própria força você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Era costume, meu irmão, minha irmã, meu querido, na época o povo cultuar vários deuses.
para ter a proteção, a provisão, a prosperidade, e isso vinha de culturas pagãs, onde esse povo estava inserido e o povo de Deus acabou assimilando essa tragédia e cultuando a deuses que não eram Deus. Josué pediu do povo uma decisão clara acerca do Deus ao qual eles iriam servir. Capítulo 24, 15, parte A. Era uma escolha importante, pois o Deus da promessa também é um Deus zeloso. Meu irmão, minha irmã, e ele exige adoração exclusiva. E ainda, preste atenção, ao contrário de outras religiões, nas quais essa adoração, essa devoção é uma coisa forçada. Eu já conversei com algumas pessoas, eles falaram assim, a gente vai lá para desencargo de consciência, né? A gente vai lá uma vez, 2 por ano, por desencargo de consciência, tem que ir cumprir, eu já ouvi, cumprir uma obrigação. Mas não é disso que Deus está pedindo aqui para as pessoas. O culto ao Senhor precisa ser um culto voluntário, espontâneo, desejoso. E não foi só aqui, lá no Antigo Testamento, nesse texto que a gente leu de Josué, que essas coisas foram firmadas. Jesus também falou, em João 4, 23, ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então não adianta você fazer nada por obrigação, fazer na marra, fazer para agradar alguém, fazer porque a tua igreja diz que você vai para o inferno, se você não for lá cultuar a Deus, não é real e Deus não aceita esse culto. Deus quer um culto espontâneo, Deus quer um culto que seja literalmente do mais profundo do seu coração, sem reserva, sem medo. Deus quer você para Ele. E sabe, além desse culto espontâneo, verdadeiro, Josué fala para o povo no versículo 23, deitai fora os deuses estranhos e inclinai o coração ao Senhor. Não pode ser só de boca. É preciso uma atitude. É preciso um posicionamento. É preciso você se posicionar e pegar aquilo que desagrada ao coração de Deus e literalmente pôr no lixo, seja lá o que for. Ídolos que o povo ainda carregava consigo, aqueles ídolos que eles trouxeram do Egito, aquela adoração que eles ainda prestavam para os deuses estranhos do Egito, porque assimilaram aquela cultura. Deitai fora, coloque fora. As palavras desse versículo traduzidas como entre vocês, os deuses que estão dentre vocês, ela também pode ter o significado dentro de vocês. E alguns estudiosos argumentam que Josué estava falando das tendências internas que a gente tem à idolatria. Meu querido, é preciso fazer uma faxina geral, dentro e fora dos nossos corações, da nossa vida. É preciso deitar fora os deuses estranhos. Muitas vezes o Deus que a gente carrega com a gente não são somente estátuas, não é uma imagem, não é um amuleto, mas às vezes é o nosso ego. A gente não aguenta ser contrariado, a gente não aguenta ser questionado, a gente não aguenta que alguém brilhe mais do que a gente. A gente sempre tem que estar no primeiro lugar, a gente sempre tem que ser o primeiro a falar, o primeiro a ser ouvido, respeitado, mas a gente mesmo não respeita ninguém, a gente acha que todo mundo é inferior. O nosso ego tem que ser massageado, inclusive nas pregações da igreja. Isso é um ídolo. Está acima de tudo, está acima de Deus. A mágoa. A mágoa é um ídolo. Você não consegue perdoar nunca, você não consegue se libertar ou libertar a pessoa nunca. Esse Deus chamado mágoa, você carrega ele por, às vezes, uma vida inteira.
ele te domina, ele te conduz, você não consegue libertar, e ele te oprime, ele te entristece, ele te faz sangrar literalmente na alma, mas você não larga, ele está acima de você, e você o cultua todos os dias, lembrando daquela pessoa, daquela coisa, daquela palavra, daquele mal feito que fizeram com você. Eu já passei por alguns tempos assim. Meu querido, é terrível, você se torna escravo desse ídolo, da mágoa. Coisas como a sua casa, você idolatra a sua casa, você idolatra os seus bens, você idolatra o seu carro, muitos idolatram o corpo, gastam fortunas e fortunas colocando apetrechos, tirando apetrechos, com academia. Academia é bom para a saúde, não para tornar o seu corpo um ídolo. Muitos têm o ídolozinho portátil aqui, carrega sempre com ele, está no meio das pessoas, mas está servindo a esse ídolo chamado celular. Muitos carregam um ídolo que é o dinheiro. Dinheiro está acima de tudo, dinheiro está acima de todos. São ídolos que precisam ser deitados fora. Você não vai jogar o dinheiro fora, você não vai jogar o celular fora, você não vai jogar nada fora, você vai jogar o seu amor a essas coisas, você vai arrebentar com as cadeias que te prende a mágoa, você vai colocar o seu ego no devido lugar. Domingo passado a gente falou um pouquinho sobre que olhos você se enxerga, e se você se enxerga com os olhos do mundo, a insatisfação é um ídolo teu, você nunca está contente, ela também te domina. Você não está contente com o seu carro, você não está contente com o seu celular, você não está contente com o seu corpo, você não está contente com o dinheiro que você tem, você não está contente com a sua casa, é um ídolo, ele te conduz, ele te domina, e isso precisa ser colocado por terra. Deita fora a insatisfação e aprenda a se contentar com as coisas que Deus te deu. Outra coisa, a sua própria vontade, a sua agenda, é um ídolo. A maioria das pessoas só oferece as sobras para Deus. Se der, eu vou no culto. Se eu tiver tempo, se eu não estiver fazendo outra coisa, se eu não estiver servindo a fulana, a beltrana e a ciclana, a sua agenda está acima de Deus, os seus desejos, quando eles são colocados acima de Deus, eles se tornam ídolos. Todas essas coisas, se elas estiverem antes de Deus, preste atenção, pois é um ídolo. Qualquer coisa que a gente coloca à frente de Deus, é um ídolo. Sabe, meu irmão, minha irmã, como líder, humilde, Josué, ele ajudou, ele conduziu o povo na entrada da terra, na promessa de Deus, e ele foi o último a tomar posse do quinhão dele, sabia? Ele dividiu para todo mundo, ele dividiu para as tribos, ele atendeu os pedidos, fez tudo o que tinha que fazer, e só depois disso, ele tomou posse da parte da terra que era dele. Mas preste atenção, como verdadeiro líder espiritual, ele foi o primeiro a declarar a sua posição quanto ao culto ao Senhor. Essa posição era mais importante do que todas as coisas para ele e para a família dele. O que era mais importante para Josué não eram as coisas, e sim agradar o coração de Deus. E ele diz, em 24:15b, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O resto é resto. Seguindo o exemplo de Josué, o povo respondeu com grande determinação, entusiasmo. Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Mas Josué, ele estava ciente, ele sabia que o ser humano fazia promessas sem considerar de fato as suas implicações. Ele sabia disso. E aí ele continua lembrando o povo, os israelitas, que a verdadeira adoração deveria se expressar na obediência, no compromisso com Deus. E ele advertiu esse povo, olha,
não espere que isso seja fácil, porque não vai ser fácil. O povo, eu, você e aquele povo, não seria capaz de manter a sua palavra com a própria força, com a força do braço, com a força só do seu coração. O coração do ser humano é enganoso, é corrupto. Não confie no seu coração se ele não estiver cheio da presença do Senhor. E então Josué fala: não podereis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo e zeloso, e não se contenta com um culto prestado da boca para fora. Se eles abandonassem ao Senhor, se eles servissem a outros deuses, Deus faria sobreviver calamidades sobre o povo e o consumiria. Essa questão, meu irmão, minha irmã, de ser fiel ao Senhor não mudou desde o tempo de Josué. Jesus, ele tem palavras duras, palavras severas para quem adora a Deus somente de boca para fora. Ele fala: ai de vós. Ele fala: hipócritas. E ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Meu querido, hoje a gente vê muitas igrejas lotadas, mas a gente não vê nenhuma mudança na sociedade, a gente não vê nenhuma transformação no meio em que essas igrejas estão inseridas. Muito pelo contrário, nós vemos às vezes uma sociedade mais corrupta, mais violenta, uma sociedade má. Mas e essas multidões que estão enchendo os templos? Onde estão? Como que a prática de vida delas tem motivado, tem incentivado, tem mudado as pessoas? Será que muitas pessoas vão ouvir isso? Ai de vós, hipócritas! Senhor, Senhor, e o Senhor vai olhar e vai falar: eu não vos conheço. Não adianta dizer Senhor, Senhor, sem fazer a vontade de meu Pai que estás nos céus. Qual é a nossa posição? Qual é a nossa vida? Qual é o nosso dia a dia? Os israelitas juraram cumprir as condições da promessa e desse modo garantir a permanência na terra. Não, eles disseram, serviremos ao Senhor. 24, 21. Então o que Josué fez? Josué registrou a palavra no livro da lei, e ele pegou uma grande pedra e erigiu ali debaixo de um carvalho, como lembrança perpétua da aliança renovada, 26b e 27. Ele escreveu ali e falou assim: olha, essa pedra aqui, com as promessas que vocês fizeram, vão ficar aqui, ó, registradas, eternizadas nessa pedra, para que vocês não possam mentir diante de Deus, para que vocês não possam dizer eu não sabia. Porque tão certo como Deus cumpre as suas promessas de abençoar, Ele também cumpre as suas promessas de pesar a mão sobre aqueles que não cumprem a vontade dEle. Meu irmão, minha irmã. E o povo não cumpriu a promessa. Quando a geração que conhecia Josué morreu, o povo fez tudo o que havia prometido que não faria. Aí você termina de ler o livro de Josué, e você entra no livro de Juízes, a gente vai encontrar esse fato. E o povo não cumpriu, e morreu juiz A, juiz B, juiz C, o próximo, e o povo desagradou o coração de Deus, e o povo não fez aquilo que era a vontade de Deus. A cada juiz que ia morrendo, o povo se rebelava contra Deus, e olha só, Deus era tão bom, tão maravilhoso, que Ele levantava um juiz novo, para conduzir o povo para Ele. Enquanto isso, tudo bem, o povo ia, morria aquele juiz, o povo voltava a fazer o que era ruim. E Deus pesava a mão. Uma nação estrangeira invadia, uma nação estrangeira tornava o povo escravo, eles trabalhavam ali como escravos.
de uma nação pagã, o fruto do trabalho, do suor do rosto deles era entregue nas mãos dos seus opressores, porque eles não cumpriram a promessa que fizeram para o Senhor. Não adianta, preste atenção, não adianta tentar encontrar a paz, o significado de vida fora de Deus. Não adianta, sabe por quê? Porque não há, não existe. Às vezes acontecem momentos passageiros de uma felicidade ilusória, meu querido, mas logo passa, pois fora de Deus não há felicidade. Só existe uma alma vazia e sem significado. E é por isso que as pessoas começam a buscar coisas fora. A droga, a bebida, a casa, o carro, o celular, o corpo e não sei o que, tentando preencher um vazio que não tem como preencher, senão com Deus. Pode correr atrás, pode ir, fazer o que você quiser. Não há o que preencha esse espaço, esse vazio. Quem está acompanhando aqui a comunidade, a ministração, as palavras, no domingo passado foi falado a respeito de como cada um é especial aos olhos de Deus. É exclusivo. É uma obra de arte, uma obra-prima feita por Ele, você e eu. Entre mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, não há um sequer igual a você. Deus te fez exclusivo, Deus te fez único. Preste atenção, meu querido. Ele também quer ser exclusivo e único na sua vida. Quando o ser humano se desviou da vontade de Deus e se afastou dele em consequência do pecado, Deus enviou o seu Filho Jesus para trazer de volta, para trazer você, para me trazer de volta, porque nós somos únicos, nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Então hoje eu te faço o mesmo convite, o mesmo apelo que Josué, às vezes eu falo José, mas é Josué, fez ao povo naquela época. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O ego, as mágoas, coisas como sua casa, seu carro, corpo, celular, o dinheiro, a insatisfação, deita fora. E eu já ouvi também, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o seu caso, de pessoas dizendo assim: meu pai me batizou em determinado lugar, já veio do meu avô, já veio da minha avó, tataravô, sempre fomos assim, e é assim que nós vamos continuar. Meu querido, em lugar que não está agradando o coração de Deus, não importa quem foi, deita fora. Deita fora os ídolos que teu tataravô, teu bisavô, teu avô, teu pai, tua mãe entregaram nas suas mãos. Talvez eles não tiveram a mesma oportunidade que você está tendo agora de ouvir isso. E por isso carregaram com eles deuses que não eram Deus. Cultuaram deuses que não é o Deus verdadeiro. Você tem a oportunidade de ouvir esta palavra hoje. Coloque todos os seus ídolos, sejam eles dentro do seu coração ou fora, sejam estátuas dentro do seu coração ou fora. Saiba que só há um mediador entre Deus e o ser humano, e esse mediador tem nome, é Jesus Cristo, e você é exclusivo, o sangue dele foi derramado para comprar você, pagou o preço pelo teu pecado, porque você é exclusivo, e Deus também quer exclusividade. Mas que o nosso compromisso não seja da boca para fora, gravado no exterior, gravado numa pedra, como fez Josué, lá embaixo do carvalho. Que gravemos esse compromisso em nossos corações, entregando a nossa vida a Ele, recebendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Ele morreu por você. Ele se entregou por você, Ele pagou o preço. Não tem mais ninguém que pagou esse preço por você.
Então deita fora os ídolos, deita fora os outros mediadores que não são mediadores. Entrega a tua vida a Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o Salvador, o único. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos crer na sua palavra. A palavra dele é real. E a palavra dele diz que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, eu apresento diante de você a vida e a morte. Escolha a vida para que viva, a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que você e a sua casa seja uma casa, uma família totalmente abençoada. Entregue a tua vida a Jesus Cristo, se renda aos pés do Senhor, deite fora todos os outros ídolos e creia, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós também queremos pedir ao Senhor que nos perdoe, Pai, porque por muitas e muitas vezes nós temos buscado socorro, nós temos buscado vida naquilo que não é o Senhor, naquilo que não é o Deus verdadeiro. Tem misericórdia da nossa vida, nos faz enxergar hoje, Deus, os ídolos que nós temos cultuado. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a entender que fora do Senhor não há vida, não há felicidade, não há esperança, não há promessa. Nos ajuda, Pai, nos liberta nesta noite. Nos dá força, Senhor, para nós deitarmos, jogarmos fora os ídolos do nosso coração, da nossa vida, Deus, e nos voltarmos para o Senhor, e buscarmos só a Ti, e vivermos a promessa que o Senhor fez para nós, de uma maneira rica e abundante na Tua presença, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, nós esperamos em Ti, e entregamos a nossa vida ao Senhor nessa noite, para a honra, glória e louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que te diz respeito. Esteja também sobre os nossos irmãos espalhados por sobre a face da terra, não somente hoje, mas por todo o sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Fica na paz.